Parece até que esta empresa estava destinada ao fracasso. Quanto mais a gente investigava essa história, mais parecia que fazer esse projeto de avião fracassar era a missão de vida deles. Então, essa empresa tentou entrar no mercado de aviões comerciais entre 1956 e 1963. E tudo o que eles fizeram nesses 7 anos parece que foi feito para fracassar miseravelmente. Imagine atirar no próprio pé e depois dizer: "Ah, isso não é suficiente, deixa eu atirar no outro pé também." Essa é a história do Convair 880 e do 990. A Convair construiu o 880. As vendas foram ruins, e eles pensaram, talvez se fizermos exatamente a mesma coisa de novo, só um pouco melhor, vai vender como água. Adivinha só? O 990 vendeu ainda menos. Até o momento em que a Convair construiu esses aviões, ela era uma grande participante na aviação militar. Na década de 1940, a Convair construiu o B-36 Peacemaker, que deu aos Estados Unidos seu primeiro verdadeiro dissuasor nuclear intercontinental. Mais tarde, no início dos anos 1960, eles seguiram com o B-58 Hustler, que entrou em serviço por volta de 1960 como o primeiro bombardeiro operacional capaz de voar em velocidade de cruzeiro 2 vezes superior à do som, e uma máquina que acumulou recordes de velocidade e distância. No setor civil, eles construíram o Convair 240 no final da década de 1940, depois o 340 e o 440 no início e meados da década de 1950, ofereceu às companhias aéreas regionais um avião moderno, pressurizado e bimotor para rotas locais. Mas eles nunca foram um concorrente sério na aviação civil. Boeing e Douglas dominavam o mundo dos aviões comerciais, e para chegar lá, você tem que vencê-los. Em meados da década de 1950, o trabalho militar ainda pagava as contas, mas todos podiam ver que o prestígio e o lucro a longo prazo estavam migrando para os grandes aviões a jato puro. Se ficassem fora desse jogo, seriam jogadores de segunda categoria. Enquanto a Boeing e a Douglas definiam a era dos jatos, então quando a Convair decidiu entrar nessa era dos jatos em 1956, eles tiveram que correr muito atrás do prejuízo. 1956 já não era o início de tudo. Nessa época, a maioria dos grandes nomes já havia construído, voado ou iniciado projetos de aviões a jato comerciais. Então, a Convair estava entrando em uma corrida que já estava em andamento e ainda nem tinha decidido que tipo de jato queria construir. Na empresa, alternavam entre 2 opções, um jato regional menor de 2 motores ou um avião maior de 4 motores para longas distâncias. Ambos tinham vantagens e desafios. Se a Convair escolhesse um jato comercial, ele se tornaria automaticamente o carro-chefe da empresa. Isso significava que ele ficaria na mesma vitrine que o 707 e o corrente contínua, 8. A Boeing já tinha grande experiência com jatos de grande porte e a Douglas era basicamente a rainha dos aviões comerciais naquela época. Então, entrar direto nessa briga parecia uma ótima maneira de perder muito dinheiro. Construir algo menor, como o Caravelle, parecia pouco impressionante para um produto principal. Além disso, muitos aeroportos regionais não estavam preparados para jatos. Mas em 1956, algo mudou. Um homem os forçou a tomar uma decisão. Howard Hughes controlava a TWA via Hughes Tool Company e já tinha reputação por impulsionar a companhia para aeronaves avançadas como a Lockheed Constellation, buscando vender a empresa como líder em tecnologia. A TWA demorou para entrar no mercado de jatos, e seus rivais já estavam fazendo grandes pedidos dos 707 e corrente contínua, 8. Hughes, que preferia agir de modo diferente, optou por não usar o mesmo equipamento. Ele queria algo exclusivo, um jato que permitisse à TWA ter horários mais rápidos que outras companhias e recuperar o glamour da era do Cone. Por isso, procurou a Convair. Em junho de 1956, sua empresa de ferramentas assinou contrato pelo que era então o modelo 22 Skylark, mais tarde renomeado para Convair 880. A Convair construiria um jato de médio alcance com 4 motores capaz de voar a 600 milhas por hora. E Hughes seria o cliente de lançamento, com posições de entrega antecipadas e um grande lote de fuselagens reservadas para a TWA. No papel, parecia uma vitória para todos. A Convair conseguia um cliente de destaque e uma entrada no mercado de jatos comerciais.
Hughes recebeu a promessa de um carro-chefe mais rápido do que o 707. Todo mundo estava feliz, exceto que o risco ia além do que parecia. Hughes apostou grande parte do futuro da TWA em um projeto não comprovado, que exigia desempenho altamente ambicioso para dar certo. E Hughes organizou os pedidos para que sua empresa de ferramentas comprasse as aeronaves e as alugasse à TWA por valores altos, o que resultou em processos de outros acionistas e lhe fez perder o controle da companhia aérea, mas isso é assunto para outro dia. Mas, basicamente, a Convair concordou em construir o que ele queria, mas agora a Convair tinha um problema. Se eles construíssem algo parecido com o 707, estariam mortos. Então, o plano com o modelo 22 era entrar em um canto diferente do mercado, um pouco menor em tamanho, mas mais rápido do que qualquer outra coisa no céu. Esse pensamento influenciou até o nome interno. Eles primeiro o chamaram de Convair 600, porque o objetivo era um cruzeiro de 600 milhas por hora a aproximadamente 970 km por hora. À medida que o projeto foi se consolidando, eles o rebatizaram como Convair 880 dessa vez, usando a velocidade em pés por segundo, 880 pés por segundo. No papel, isso colocava o jato bem próximo do limite da região transônica, mas o problema é que viver perto de Mach 1 é onde o ar começa a se comportar de maneira estranha. A Convair viu ali uma oportunidade de marketing. As companhias aéreas já comparavam velocidades de cruzeiro e o jato comercial mais rápido era destaque em folhetos, então o 880 foi projetado priorizando o Mach de cruzeiro, deixando o restante em segundo plano. Então, para viver perto da borda dianteira da onda transônica, os engenheiros deram a ele uma asa mais fina e com maior enflechamento do que a do 707 ou do corrente contínua, 8. Com pouquíssimos dispositivos de alta sustentação na borda de ataque, isso elevou o número de Mach crítico e manteve o arrasto baixo durante o cruzeiro, exatamente o que você quer se pretende voar rápido o dia todo. A desvantagem era a baixa velocidade, pois alta carga alar e borda de ataque limpa exigiam velocidades maiores para decolagem e pouso, e mais pista, algo que a Convair aceitou como o preço pela velocidade de cruzeiro. Para operar nessa faixa do envelope, eles também precisavam de muita potência, então recorreram à General Electric pelo novo CJ805, um turbojato civil construído em torno do núcleo do J70 e 9. Eles já sabiam disso pelo B-58, que impulsionou o 880 e permitiu à GE entrar no mercado civil. A Pratt & Whitney dominava porque a velocidade era o principal objetivo. Eles tentaram manter a instalação do motor o mais limpa possível, com CJ805 em nacelles estreitas. Isso colocou os reversores de empuxo e os supressores de ruído dentro do tubo de escape, em vez de pendurar grandes baldes no fluxo de ar, o que diminuía o arrasto e mantinha o avião com aparência limpa. Após definir asa e motores, o próximo desafio era o peso. A Convair resolveu o problema aumentando potência e reduzindo massa. Um Convair 880 totalmente carregado pesava cerca de 30 toneladas a menos do que um 707 ou corrente contínua, 8 comparável, o que ajudava nos números de relação empuxo-peso. Quando tenta acelerar com 4 turbojatos, eles reduziram o arrasto mantendo a fuselagem da cabine mais estreita que a dos jatos da Boeing e Douglas, melhorando o desempenho, mas reduzindo a capacidade. Porque enquanto um 707 ou corrente contínua 8 podia acomodar 6 assentos lado a lado, o 880 tinha 5 de largura, bom para cerca de 110 passageiros em vez de 170 a 180 em seus rivais maiores. No voo de entrega, o primeiro Convair 880 da Delta estabeleceu um recorde de velocidade transcontinental com uma velocidade média de 665 milhas por hora. No dia seguinte, a Delta usou outro Convair 880 para estabelecer um recorde oficial de velocidade comercial entre Chicago e Miami, percorrendo cerca de 1.258 milhas em 1 hora e 50 minutos, atingindo uma velocidade máxima de cerca de 715 milhas por hora. Uma rota que hoje leva cerca de 3 horas para aviões modernos, mas nada disso salvou o 880 do destino que o esperava. Porque mesmo antes do primeiro 880 sair da linha de montagem, já estava claro que o novo jato da Convair não seria um sucesso de vendas. Nas rotas principais de longa distância, os pedidos para o 707 e o corrente contínua 8 estavam se acumulando. Como esses aviões levavam mais pessoas quase no mesmo tempo de voo, o custo por assento por milha era melhor em qualquer rota.
O 880 estava em uma situação estranha. Era pequeno demais para competir nas rotas de longa distância e grande demais para competir nas rotas de curta distância. A Convair, de repente, se viu em uma situação difícil. Eles já haviam investido milhões no desenvolvimento, e ficou claro para a Convair que ser rápido, mas pequeno, não era mais suficiente. Para competir com os grandes, precisavam de velocidade, assentos e alcance. O pensamento em San Diego era simples: expandir o conceito, tornar o próximo maior e mais rápido. Talvez assim superassem a Boeing e a Douglas. Bem nessa época, a American Airlines apareceu com uma lista de desejos que parecia muito com esse plano, só que ainda mais ousado. Eles nunca tinham usado o 880, mas ainda queriam levar vantagem sobre o 707. O que a American realmente queria era um jato capaz de voar de Nova York para Los Angeles e outras rotas importantes de negócios visivelmente mais rápido que o 707, transportar carga completa contra ventos e usar essa velocidade como arma de marketing nos horários. A Boeing e a Douglas não estavam interessadas em empurrar seus projetos ainda mais para aquele canto caro e transônico do envelope. Havia um nicho estreito e inexplorado para um avião comercial rápido e subsônico, e a American queria dominá-lo. Então, quando a American Airlines veio procurar um jato mais rápido, a Convair agarrou a oportunidade. A Convair voltou à prancheta com o que se tornaria o 990. Para alcançar os números desejados pela American, eles precisavam de mais potência, e por isso colocaram uma seção de ventilador separada na traseira dos turbojatos do 880. Isso fez do avião um dos primeiros comerciais com turbofan. Gerou cerca de 40% mais empuxo com o mesmo núcleo. Para controlar essa velocidade extra no solo, as nacelles receberam carenagem total, escapamento moderno e reversores de empuxo tipo balde integrados, proporcionando forte reversão para pouso e desaceleração sem muito arrasto em cruzeiro. Para levar mais passageiros sem perder velocidade, a fuselagem foi alongada em cerca de 3 metros, adicionando assentos e mantendo a seção transversal estreita para preservar o alto Mach de cruzeiro. Para combater o arrasto transônico, a aeronave recebeu uma nova asa com 39 graus de enflechamento. Os engenheiros adicionaram grandes corpos anti-choque às bordas de fuga das asas, outra inovação inédita em um avião comercial. Esses dispositivos diminuiriam o arrasto transônico e elevariam o número de Mach crítico da aeronave. Serviriam também como armazenamento extra de combustível para ampliar o alcance e gerenciar emergências. As cápsulas internas maiores abrigavam as saídas de despejo, direcionando o jato bem longe das asas e da cauda para manter a fuselagem limpa. Em alta velocidade, a Convair instalou as antenas de rádio dentro de um canal carenado ao longo do topo da fuselagem, em vez de deixá-las expostas ao fluxo de ar para manter o fluxo de ar limpo. Nos pontos de encontro entre motores e asa, pylons finos e carenagens suaves das nacelles integravam o CJ805S à nova plataforma, reduzindo o arrasto na junção motor-asa. Em cruzeiro, com sua aerodinâmica de última geração, testada em túnel de vento e novos motores turbofan, parecia que a Convair tinha acabado de construir o avião comercial mais rápido do mundo, pelo menos no papel. Quando o primeiro 990 voou em janeiro de 1961, o avião começou a mostrar a verdade para eles. Ele não atingia as 635 milhas por hora anunciadas, que era justamente o objetivo do projeto. Assim que eles chegaram ao limite, o fluxo turbulento dos motores internos comprometia a autoridade do profundor, tornando o controle de arfagem em alta velocidade inferior ao prometido pelos engenheiros. Encher as cápsulas anti-choque com combustível piorava, pois o peso extra causava oscilações laterais nos motores externos. Enquanto tentavam resolver esses problemas, perceberam pontos de arrasto na estrutura da aeronave durante a avaliação. Ao redor das carenagens dos reversores, sob a borda de ataque e na raiz da asa, junto à fuselagem. Além disso, enfrentaram o fenômeno de flutter estrutural, uma oscilação em ciclo limite que os obrigou a reduzir a velocidade até reforçarem e remodelarem partes da asa e suportes dos motores, no limite inferior de velocidade. Além disso, não era bonito e a cauda não recebia fluxo de ar suficiente na aproximação. Então, ao descer na final e tentar arredondar, os elevadores perdiam eficiência e o nariz não queria se manter levantado. Isso gerava aproximação mais rápida, toques planos e uso de mais pista do que o desejado.
Para corrigir, adicionaram flaps Kruger entre a fuselagem e os motores internos para direcionar ar mais limpo ao estabilizador e dar mais autoridade aos elevadores, voltando ao arredondamento. Mesmo após as correções, sempre que as equipes testavam o jato no cruzeiro prometido, o consumo de combustível ficava muito acima do esperado. Em condições reais de companhia aérea, isso significava que você não podia operar o 990 na velocidade que a Convair havia prometido e, mesmo em configurações de cruzeiro mais modestas, ele ainda não atingia as garantias de carga útil e alcance. Nesse ponto, a própria equipe da Convair estava ficando sem ideias. Os meses se arrastaram com uma modificação atrás da outra, mas o 990 ainda não mantinha 635 milhas por hora e ainda não voava as rotas que deveria cobrir. No outono de 1961, a American Airlines precisava de resultados mais do que de promessas. Então, eles voltaram à Convair e reabriram o acordo. Eles reduziram o pedido, outros clientes silenciosamente cancelaram ou diminuíram os seus, e a Convair ficou com aviões sem pintura na pista e cláusulas de penalidade pairando sobre o programa. Do ponto de vista da American, as prioridades mudaram. Eles queriam que as 15 primeiras aeronaves fossem jatos sólidos e utilizáveis para a programação, e só as últimas 5 precisavam ser a versão mais potente. A Convair ganhou mais tempo para trabalhar nessas, fazendo. Aviões rápidos exigiam remodelar suportes dos motores, adicionar carenagens para reduzir arrasto e reforçar partes das asas e nacelles. Essa melhoria aumentou o desempenho máximo, mas também elevou o peso e reduziu ainda mais o alcance de um avião já limitado. A nova garantia de velocidade ficou em 620 milhas por hora, e depois de muito retrabalho, o 990A finalmente atingiu esse objetivo. No papel, eles conseguiram. A Convair fez um jato subsônico mais rápido que qualquer avião comercial da Boeing ou Douglas, mas na prática, as equipes raramente atingiam essa velocidade. Zombavam porque o consumo de combustível e os custos operacionais aumentavam sempre que você usava o 990 no máximo. Quando o avião enfim fazia o que a Convair prometera, Boeing e Douglas já dominavam a era dos jatos. Os jatos da Convair, com um pouco mais de velocidade e cabine mais refinada, com menos praticidade, menor alcance e economia inferior, essas não eram as máquinas que as companhias aéreas encomendavam. Acordos de recompra, descontos e trocas antecipadas aumentaram os prejuízos, e a aventura dos jatos teria custado cerca de $500 milhão. A Convair não fez mais aviões comerciais. O 880 e o 990 mais tarde ganharam um certo status de culto porque eram raros e não permaneceram em serviço de linha de frente por muito tempo. Após a crise do petróleo dos anos 1970, a maioria das companhias aéreas queria aposentar rapidamente seus Convairs. Alguns seguiram em voos charter ou como aeronaves de teste e da NASA, mas a maioria foi desmontada, enquanto 707 e corrente contínua, 8 continuaram ativos. Eles foram realmente o último suspiro daquela mentalidade antiga, quando queimar 10.000 libras extras de combustível para pousar 45 minutos mais cedo ainda parecia uma boa ideia. Então, é isso para o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Isso nos ajuda bastante.